Amém, irmãos? Vamos a mais uma live de leitura nesse dia 25 de agosto. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que esse Deus lhe dê a paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus da eternidade, quero orar agora, meu Deus, por todos os inscritos deste canal. Oramos, Deus, agora a Tua palavra, porque orar a palavra é uma oração forte e poderosa, é a espada do Espírito. É a nossa arma, Senhor, de ataque e também a nossa arma de defesa. Quero orar agora, Deus, em nome de Jesus, por todos os inscritos deste canal. Adriano dos Santos Silva, por enquanto é este nome, mas mudará o nome para a leitura bíblica diária, ou devocional, ou alimentação diária, ou maná do céu. Aquilo que o Teu Espírito Santo determinar e colocar no meu coração para o novo nome deste canal. Eu oro, meu Deus, por uma inscrita deste canal. Não me lembrarei o nome agora, mas recebi a notificação, orar por ela, porque ela está sendo caluniada, perseguida, dentro da sua empresa onde está trabalhando. Mas, meu Deus, eu sei, Deus, que todo mal que vem contra nós é para que nós nos fortalecemos, é para que nós cresçamos, é para que nós passamos pela prova e seremos aprovados. A maneira, Deus, que temos que estar diante desta luta de perseguição, de calúnia, de difamação, todos esses sentimentos, Deus, ou esses ataques que vêm contra nós, é permanecer firme no Senhor. Todos os dias nós saímos de casa para o trabalho ou para qualquer outro lugar, meu Deus, nos revestimos com as tuas armaduras. E é isto, Deus, que eu peço nesta oração. Ensina-nos aos nossos inscritos, Deus, como na palavra diária, como na leitura diária da palavra de Deus, revestirmos com a oração, revestirmos com as armaduras para estar firme no final do dia mal. Aleluia, porque quando vencemos o dia mal, nós estaremos firmes. Então, Espírito de Deus, eu peço e oro por esta inscrita, por esta pessoa que pediu esta oração, que o Senhor faça justiça por ela. Seja os caluniadores, seja os difamadores, seja os zombadores que estão zombando dela. Por que não estão zombando dela? Estão zombando Deus do teu nome, porque ali, neste trabalho, neste emprego, ela é o teu embaixador, ela é embaixador de Cristo. Então, meu Deus, que a luz dela venha dissipar as trevas e que o Senhor entre agora, Deus, com providências, o Senhor entre com justiça, o Senhor entre com autoridade do Espírito Santo e dissipa da vida dela esse mal. Porque 1000 cairão ao lado dela e 10.000 ao outro lado, e ela não será atingida. E nenhuma praga lançada da boca de nenhum fofoqueiro, de nenhum invejoso, de nenhum olho gordo, de nenhum mal olhado, de nenhum daqueles que queriam mal a vida dela, vai entrar na tenda dela. Porque somos escondidos no esconderijo do Altíssimo, e debaixo das tuas asas e da tua sombra nós descansamos. Nenhum mal nos alcançará, nenhum mal nós temeremos. A palavra diz: a quem temerei, a ninguém. Então, Espírito Santo,
descansamos agora no Senhor. E que o Senhor venha nos fortalecer o nosso coração. Que nós venhamos ser fortes, nós venhamos ser animados para vencer, nós venhamos ter força e coragem. Porque assim, Deus diz a tua palavra, anima-te, espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluia, em nome de Jesus, Deus. É nessa fé, é nessa oração, é nessa petição pelos inscritos deste canal, livrando todos eles do mal, que vamos iniciar essa leitura em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos para mais uma live de leitura nesse dia 25 de agosto. E no dia 25 de agosto, vamos ler os capítulos de Jeremias, de 31 a 33. A 33. Vamos lá? Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. Jeremias tem 52 capítulos. Capítulo 30. De 30, capítulo 30. Capítulo 25. 31. Capítulo 31 ao capítulo 33. Que assim diz a palavra do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia. Você só vencerá as adversidades se você tiver a palavra no seu coração. Todo ataque ele tem que obter uma resposta. E a resposta é a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor está comigo, a quem temerei. O Senhor é meu Deus. Não me assentarei na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores, na roda dos ímpios. Amém? Então você tem que começar a lutar, se defender e atacar, se afastar de gente tóxica. Amém? Que é para você viver a verdadeira liberdade que Deus te deu. Amém? Vamos lá. Vamos ler do 31 ao 33, nesse dia 25 de agosto. Diz assim, no 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o cerco dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa dos chefes das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com ele os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel. Aleluia. E Efraim é o meu primogênito. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará
como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que eram mais fortes do que ele. Onde vim e exultarão na altura de Sião, e correrão aos beijos do Senhor o trigo e o mosto, e o azeite, e o cordeiro e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei ao seu pranto em alegria, aleluia, e os consolarei, e os transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Aleluia. Bem ouvi eu, que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade que, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança da minha delícia? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele, solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti, Marcos, levanta para ti, pirâmides, aplica o coração às veredas, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, o nome de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente, como também os lavradores e os que andam com rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar e para derribar, e para transformar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão, os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles validaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas eles é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos o conhecerão, desde o menor, desde até ao maior, diz o Senhor,
porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos meus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e contados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe e virá-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. É uma aliança eterna. 32. A promessa e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. Irmãos, entenda. A Bíblia Sagrada, ela é espiritual. Se você é salvo em Cristo Jesus, Evangelho, pelo Evangelho de Cristo, você tem uma vida espiritual a zelar, uma vida espiritual a defender-se, uma vida espiritual a estar no altar do Senhor. Porque do espiritual vai fazer todos os efeitos na sua vida física, na sua saúde e posteriormente na sua vida profissional. Não esqueça, as nossas vidas elas são espiritual. Todas as perseguições que vêm externa é para nos provar se estamos firmes na rocha, ou se vamos murmurar, ou se vamos reclamar, ou se vamos falar coisas que não é de Deus. Toda perseguição, calúnia, difamação, tudo que vem externo para nos atacar é para a gente ficar firmes e amadurecer espiritualmente. Ou seja, Jesus passou por tudo isso. Você já leu o Evangelho que relata a vida de Jesus, de Mateus a João. Jesus passou por todos esses sentimentos. Ele não disse uma palavra. Ao contrário, ele ofereceu a outra face. O que eu quero dizer com isso? Que em Filipenses capítulo 4, versículo 7 fala que a paz de Deus que excede todo sentimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, na verdade, todo entendimento, entenda, todo entendimento, palavra de Deus, vai colocar todos os nossos sentimentos em Cristo, é na cruz de Cristo. Quais são esses sentimentos? Perseguições, difamações, calúnias, ansiedade, depressões, desânimo, tudo esse sentimento que pode um dia desestabelecer a minha e a sua fé, nós temos que colocar na cruz de Cristo. Pegar todo esse nosso fardo, todo esse nosso jugo e trocar pelo dele, que é suave e leve. Você entendeu agora? Porque nós não devemos entrar em tese e discutir com ninguém, em brigar com ninguém, em bater boca com ninguém. Ore. Porque Jesus falou, orai por nossos inimigos. Porque nós orando, o Senhor vai tirar essas pessoas do nosso meio. Ele é o Deus justo. Ele sabe de tudo. Ele está no controle de tudo. Tire essa pedra do seu caminho. A pedra de quê? Da dúvida, do medo. A pedra de você ter medo de prosseguir, ter medo de avançar. Não tenha medo de gigantes. Destrua, derrota os gigantes. Aleluia. É isso que nós somos. Destruidores de gigantes. E somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós todos os dias pisamos na cabeça de Satanás quando o Senhor nos dá um novo dia para a gente respirar. Aleluia. Aprenda a guerrear. E você será um vencedor em Cristo Jesus. Como ele diz aqui no último versículo que lemos, que Anael, filho de Salum, teu tio,
virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprar. Então, dando essa ordem para Jeremias, comprar esta herdade. Veio, pois, a mim, Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, não, aqui, é isso mesmo, ao 32. Está falando da nossa vida espiritual, que o título fala as promessas e o sinal da restauração de Israel e de bênçãos espirituais. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor do ano 10º de Zedequias e de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo, assim diz o Senhor? Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ela a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá te dizendo: compra para ti a minha herdade, que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Está vendo aí? O Senhor prosperando o profeta em meio ao caos. Por quê, irmãos? Porque ele não teve medo, teve coragem e obedeceu à voz de Deus, mesmo sofrendo calúnias, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo humilhações. Deus ainda levantou ele e colocou sobre uma rocha. Aleluia. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Subscrevi o alto e selei-o, e foi confirmado por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança, e tomei o alto da compra, tanto que estava selado, conforme a lei, os estatutos, como que estava aberto. E dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque perante os olhos deles, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma estes autos, este auto de compra, tanto selado como aberto, e mete-os no vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda assim comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares de formas. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos.
grande conselho e magnífico em obra, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te criaste um monte, qual é o que tens neste dia? E tirastes o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra que jurastes a seus pais que iria haver de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandastes que fizessem, eles não fizeram pelo que ordenas, e lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faz que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele tomá-la-á. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e viraram para minhas costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu vos congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegre-me-ei por causa deles, fazendo-lhe bem, e plantarei nesta terra, certamente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eu lhes tenho prometido.
e comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus, comprarão campos por dinheiro, e sobrescreverão os altos, e os selarão, e farão que o atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque eu os farei voltar ao seu cativeiro, diz o Senhor. Aleluia. 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que a encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Aleluia. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, os edificarei como no princípio, e o purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouviram todo o bem em que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está deserto, nem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E a voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está aberto, sem homens e sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é nossa justiça. Aleluia. Mano, ore esta oração. Sai para mim também. Todos nós passamos por dificuldade de calúnias, de perseguições, de difamação, de palavras de maldição dentro da empresa onde nós trabalhamos. Essas pragas não chegarão até nós. Essas pragas não pousarão sobre nós. Por quê? Porque o Senhor é nossa justiça. Aleluia. O Senhor é nossa justiça. Aleluia. Mais uma vez declare: o Senhor é a minha e a tua justiça. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos falará varão diante de mim, faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares,
e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes, invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite ao seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Aleluia. Como também se pode contar o exército dos céus, nem medisse a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo: as duas gerações que o Senhor elegeu agora as rejeitou, e despreza o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente, que domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então, irmãos, que a gente finaliza essa leitura no dia 25 de agosto, aplique essa leitura no seu coração. O Senhor é a tua justiça. Nem o mal poderá afetar sua fé, nem o mal poderá afetar sua saúde, nem o mal poderá afetar sua vida profissional e nem o mal poderá afetar sua vida financeira. Lembre, coloque no seu coração, escreva na sua cabeça: o Senhor é minha justiça. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais uma live de leitura, e que o teu Espírito Santo esteja nos guiando em toda a verdade, e que nos ensine e que nos continue nos provando, para que possamos ser aprovados como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Até a próxima leitura, se Deus assim permitir.